Fala galera, aqui é o Wesley, professor de Geografia e Atualidades. A gente vai falar hoje sobre um conteúdo bem interessante, um conteúdo que cai, que é uma beleza na prova do Enem, que é população, certo? Todos os anos sempre cai questão de população no Enem. Então a gente vai tentar falar aqui de uma maneira rápida, de uma maneira dinâmica e passar para vocês as principais dicas de como a prova do Enem cobra esse tema população. Então, primeira coisa, o que a gente consegue perceber nessa imagem aqui sobre população mundial? Aqui a gente consegue perceber o quê? Um monte de gente aglomerado em uma determinada região só, certo? Então aí a gente já tem a primeira característica da população mundial, que seria o quê, pessoal? A população mundial, ela está mal distribuída no espaço geográfico, certo? Ela vai se concentrar em algumas regiões, então como a gente pode perceber aqui no mapa, não sei se está dando para ver direitinho aí no vídeo de vocês. Ela vai se concentrar em algumas regiões, aqui no Sudeste Asiático, ela se concentra aqui abaixo do deserto do Saara, vai se concentrar muito aqui nessa parte da Europa e nas faixas litorâneas também, certo? Então, a primeira característica quando a gente estuda sobre população mundial é que essa população ela está mal distribuída no espaço, certo? Ela está concentrada em algumas regiões, enquanto outras regiões a gente tem o quê? Vazios demográficos, poucas pessoas habitando determinadas regiões. Mas quais são os fatores disso daí também? Além de fatores econômicos, certo? Que as pessoas elas vão se concentrar em regiões onde tem mais acesso ao emprego, onde vai ter melhores condições de ascender na vida, educação e tudo mais. Mas fatores naturais também vão influenciar nessa dispersão da população. Por exemplo, aqui nessa parte é o deserto do Saara, então fica muito difícil você habitar numa região desértica. Então, fatores econômicos atraem essas pessoas a morar em uma determinada região e alguns fatores naturais vão expulsar essas pessoas de determinadas regiões. Mas a gente vai ver também que não são só esses dois fatores, beleza? Vamos dar andamento na aula, que é uma aula rápida, uma aula dinâmica, para a gente não perder tanto tempo. O que é que a gente tem de informação aqui também? Que em 1910 a gente tinha uma população que girava em torno de 1,8 bilhões de habitantes. Em 2011 essa população quase que foi multiplicada por 6, 7 mais ou menos, né? Ela passa dos 7 bilhões de habitantes. Ou seja, o planeta Terra está superpopuloso. E o problema é, essa superpopulação está concentrada em poucas regiões. Ela não está bem distribuída no espaço geográfico, certo? Vamos lá. Quando a gente fala de população, a gente tem que entender alguns termozinhos específicos da demografia, da geografia que estuda a população. A gente está vendo aqui o que é um crescimento populacional. Crescimento populacional é o resultado entre a taxa de natalidade e mortalidade. Como o nome já diz, natalidade, número de pessoas que nasceram em um determinado período, em um determinado ano, certo? Mortalidade, as pessoas que faleceram nesse recorte temporal, beleza? Então, quando a natalidade ela é maior, ela é bem superior à mortalidade, a gente vai ter um crescimento populacional. Ou seja, nasceram 100 pessoas, faleceram apenas 10. Então, a gente vai ter um crescimento populacional, beleza? Quando a gente fala também da diferença entre natalidade e mortalidade, a gente vai ter o conhecido crescimento vegetativo, certo? Então, nada mais é crescimento vegetativo do que a diferença da natalidade e a mortalidade. Se nasceram 100 e faleceram 90, a gente ainda tem um crescimento vegetativo, beleza? Mas só a natalidade e a mortalidade influenciam no crescimento vegetativo? Não. O que vai influenciar também, vai ser somado a esse crescimento vegetativo, é a questão da migração. Por exemplo, podem ter nascido uma pessoa só no ano de 2019, numa determinada região, e faleceu uma pessoa. Então a gente não teve crescimento vegetativo. Levando em consideração só a natalidade e a mortalidade, a gente vai ter um crescimento negativo, vai ter um crescimento vegetativo nulo, certo? Mas isso não quer dizer que a população dessa região não aumentou. Por quê? Pode ter chegado imigrantes de outras regiões, certo? Então, os imigrantes também fazem parte dessa contagem da população, beleza? Então a gente tem aqui a diferença de imigrante e emigrante, que são termos técnicos que a gente gosta de falar na demografia também. Então, emigrante depende do referencial, certo? Então, o emigrante, para a gente que está aqui, é uma pessoa que sai. O imigrante, para nós que estamos aqui agora, é uma pessoa que entra, certo? Então, depende do referencial. Se você está aqui, uma pessoa saiu daqui para fora, então ele é um emigrante. Se chegou uma pessoa onde nós estamos, ele é considerado um imigrante, beleza? Só esses termos técnicos para a gente não perder o fio da meada também. Vamos dar continuação aqui. Então,
Quais são as características principais quando a gente fala de população dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos ou pobres, certo? Nos países desenvolvidos, a gente tem por característica de ter um crescimento vegetativo baixo ou negativo. O que é que isso quer dizer? Nascem poucas pessoas durante um período de tempo. Por que nascem poucas pessoas nos países desenvolvidos? Porque é um país que tem um grau de escolaridade maior da população, então eles têm um planejamento familiar maior. O custo de vida é mais caro nesses países, então as pessoas têm um planejamento, pensam em constituir uma família a longo prazo, então eles não têm tanto filho assim. As mulheres frequentam mais o mercado de trabalho, então são esses alguns dos fatores que contribuem para que exista um crescimento vegetativo baixo num país desenvolvido. Já num país pobre, um país subdesenvolvido ou que tem uma pouca industrialização, a gente tem por característica de apresentar taxas de natalidades altas, certo? Então nascem muitas pessoas nesses países. Por quê? Não há um planejamento familiar, não tem uma divulgação tão grande dos métodos contraceptivos, as pessoas não têm tanto acesso à informação, algumas comunidades vivem isoladas, então não tem nem consulta médica, e tudo isso vai influenciar também nesse crescimento vegetativo desses países. Por outro lado, nesses países pobres também, além de ter uma natalidade alta, a gente também vai ter uma mortalidade alta. Por que uma taxa de mortalidade alta? Porque a qualidade de vida é ruim, as pessoas não têm acesso a vacinas igual as pessoas dos países desenvolvidos têm. Eles não vão ter um atendimento hospitalar tão bom igual a galera dos países desenvolvidos tem. Então, tem essas características, certo? Duas ilustrações aqui que vão explicar muito bem. Então, aqui a gente tem o crescimento vegetativo dos continentes, né? Então, a gente vê aqui na África, o crescimento vegetativo, a taxa de natalidade aqui na África, gira em torno de 5, certo? Então, uma mãe vai ter, em média, 5 crianças. Na América Latina, essa conta cai para 2,5. Na América do Norte, como já é um continente, né, entre aspas, mais moderno, mais rico, mais envolvido, então essa taxa de natalidade ela vai diminuir para 1,9, beleza? E assim por diante, quando a gente tem um grau de desenvolvimento maior, a tendência é que a taxa de natalidade diminua, certo? Essa outra figurinha aqui mostra a evolução ao longo dos tempos. Lá na década de 60, você tinha uma mãe empurrando um carrinho de bebê com um monte de filhos. 1980, veja que o número de filhos vai diminuindo. 2000 já diminui bastante, no ano de 2020 você só tem uma mãe com uma criança. Isso é a tendência. A partir do momento que vão melhorando as coisas, o país vai se desenvolvendo, o país vai ficando mais industrializado, a tendência é que a taxa de natalidade vá diminuindo. Por quê? A mulher vai entrar no mercado de trabalho, o custo de vida vai ficar mais alto, vai haver um planejamento familiar maior, certo? Então, existem essas diferenças entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Outra coisa que é bastante estudada em demografia, cai bastante também nas provas do Enem, é a bendita e a chamada pirâmide etária, certo? Como é que a gente vai analisar uma pirâmide etária? Só de olhar para essa pirâmide etária aqui, a gente consegue perceber que essa pirâmide etária, ela é de um país subdesenvolvido. Por quê? Como é que a gente analisa a pirâmide etária? A gente sempre vai dividir ela em 3 pedaços assim, igual está, dividida, certo? Nessa parte de baixo, que representa os jovens, então a gente vê o quê? Que ela está muito larga. Ou seja, nascem muitas pessoas nesse determinado país aqui. Lá em cima eu vejo o número de idosos. Ela vai fazer o quê? Encurtar. Então o topo dessa pirâmide aqui está curto, ou seja, eu tenho poucos idosos. O que é que isso representa? A qualidade de vida desse país é ruim. Por quê? Porque eu tenho poucos idosos. As pessoas morrem antes de chegar aos seus 70, 80 anos de idade, porque não tem um serviço de saúde de boa qualidade, não tem uma alimentação de boa qualidade, trabalham demais no sítio, na roça, com condições precárias, então isso vai influenciar na expectativa de vida, certo? Poucas pessoas vão estar dentro dessa faixa etária aqui. Então aqui seria uma pirâmide etária de um país subdesenvolvido. Por quê? Base larga, nascem muitas pessoas, taxa de natalidade muito alta, e a qualidade de vida é ruim. Como eu sei que a qualidade de vida é ruim? Porque eu tenho poucos idosos nessa pirâmide etária, certo? Vamos para outra pirâmide aqui, que é a do Brasil, a projeção do Brasil. Lá na década de 80, a gente tinha uma base muito larga, nasciam muitas pessoas, e eu tinha poucos idosos. A qualidade de vida no Brasil era ruim. Em 1990, ela começa a emagrecer um pouquinho aqui, então começa a diminuir a taxa de natalidade, certo?
Quando eu pulo para cá, para 2020, essa taxa de natalidade ela diminui bastante em relação à primeira lá de 1980, certo? O que é que acontece? Mulher entra no mercado de trabalho, custo de vida começa a ficar mais alto. O Brasil, a partir daqui, ele passa a virar um país mais urbano, então isso vai influenciar na taxa de natalidade, beleza? Aqui é um pirâmide etária do Japão, lá na década de 50, você veja que a base era larga e o topo era pequenininho, era fininho, ou seja, você tinha poucos idosos ainda, então a expectativa de vida era baixa. Uma projeção para 2050, ó, vai ficar praticamente o contrário, né? O oposto. A gente vai ter muitos idosos e poucas pessoas. A gente vai ter problemas também, certo? A gente vai falar daqui a pouquinho. Pronto. Então, quais são os fatores que vão influenciar nessa taxa de natalidade, como a gente vem falando aqui? A gente vai perceber aqui que o processo de urbanização vai influenciar. A partir do momento que um país vai se tornando mais urbano, precisa de mais mão de obra e essa mão de obra não vai ter tanto tempo assim, o custo de vida vai ser caro, vai ser mais corrido, então você diminui a taxa de natalidade. Outra coisa também é a expansão dos meios de comunicação. As pessoas vão ter acesso à informação, isso também vai influenciar, vão perceber que tanto filho vai dar prejuízo, certo? Comunicação, vão ter mais acesso, beleza? O aumento do nível de escolaridade, como a gente já falou, quanto mais você estuda, você também vai passar mais tempo na faculdade, você vai ter um planejamento familiar melhor, você vai se programar para a vida profissional, certo? Outro fator aqui é o maior uso de métodos anticoncepcionais. Então, com o processo aqui do aumento dos meios de comunicação, da expansão dos meios de comunicação, as pessoas vão ter mais acesso a esses métodos contraceptivos. As mulheres vão ter mais informações, certo? Os governos também vão influenciar nisso daqui, vão incentivar, vão distribuir também esses métodos contraceptivos. Então isso vai influenciar na queda da taxa de natalidade. E a maior participação da mulher no mercado de trabalho. A partir do momento que a mulher ela passa a integrar de forma mais forte o mercado de trabalho, também vai influenciar na redução da taxa de natalidade, certo? A gente estava falando aqui, naquela pirâmide etária do Japão, né? Então a gente tem aqui as consequências das estruturas etárias. Quando a gente tem uma população muito jovem, uma estrutura etária muito jovem aqui, quais vão ser as consequências? A gente vai ter excesso de mão de obra, vai ter muitas pessoas e pouco emprego. A gente vai ter, consequentemente, o desemprego e a criminalidade. Se eu tenho muitas pessoas e não tenho emprego para todo mundo, então eu vou aumentar o número de desemprego, eu vou aumentar a criminalidade, certo? A gente vai ter fome, a gente vai ter falta de habitação. São graves problemas que a gente tem quando tem uma população muito jovem. De outro lado, quando a gente tem uma população muito envelhecida, a gente vai ter alguns problemas também, que seria o quê? A falta de mão de obra. Por exemplo, no Japão, se aquela pirâmide, aquela projeção da pirâmide de 2050 realmente for concluída, for daquela forma, a gente vai ter alguns problemas. Por quê? Vai faltar mão de obra. A gente vai ter muito idoso e pouco jovem, poucos adultos, certo? Então vai faltar mão de obra nesse país. A gente vai ter o encerramento das escolas, porque não vai ter jovem praticamente, então não vai precisar de tantas escolas, tantas creches, tantas maternidades, porque a natalidade praticamente está sendo zero, então a gente não vai ter isso daí também. E o Estado vai gastar muito com as reformas e vai gastar muito com o pagamento de aposentadoria, certo? Então esse é um problemazinho também que os países com uma população muito idosa podem enfrentar, certo? Vocês podem pesquisarem mais, porque aqui é uma aula rápida, só para dar um destaquezinho para vocês.